Graças e paz, irmãos. Boa tarde. Mais uma sexta-feira aqui, mais um vídeo, nosso estudo em autoconfrontação. Nós estamos na lição de número 11. Nós estamos estudando sobre a ira pecaminosa. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então nós sabemos com isso que é possível ficar irado sem pecar. E nós estamos estudando sobre a ira pecaminosa. Estudamos na última lição até a letra F do ponto 4, que é sobre a ira pecaminosa, e agora vamos dar continuidade. Na letra G, nós temos 10 subpontos, e o título deste ponto é: a sua ira é pecaminosa quando você... Dois pontos. Ou seja, o que é que nós vamos ver hoje? 10 momentos nos quais, quando uma pessoa está irada, essa pessoa está em pecado, ou seja, 10 características que fazem com que uma pessoa possa perceber que a sua ira é pecaminosa. Então, vamos lá. Ponto 1. A sua ira é pecaminosa quando você é impulsivo ou tem explosões de ira. Então, o primeiro trecho que nós vamos ver é Gálatas capítulo 5, versículo 20. Depois Efésios e Tiago. Gálatas 5, versículo 20 diz assim: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Efésios 4:31 diz assim: longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Agora Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, o que nós vimos nesses 3 trechos da palavra do Senhor é sobre essa ira que ela é explosiva, mas aqui fala de maneira mais direta sobre isso é Tiago 1,19, que fala para que nós sejamos tardios para nos irarmos, ou seja, que nós sejamos aqueles que se controlam no que se refere à ira e também a outros sentimentos que podem ser pecaminosos. Ponto 2. A sua ira é pecaminosa quando você fica irado e não é misericordioso, compassivo ou perdoador. Neemias 9,17 diz assim: recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste, endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Também Salmo 86,15 diz assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Efésios 4:32. Efésios 4:32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, esse é o ponto 2, que nós vemos o Senhor sendo descrito como alguém que é longânimo, compassivo, perdoador, e nós, como filhos de Deus, somos chamados a termos esta mesma característica de vida, este mesmo proceder. O ponto 3 da letra G diz assim: a sua ira é pecaminosa quando você busca vingança ou desforra. Romanos 12, do 17 ao 19 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Também Hebreus 10:30, que diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Então, esses 2 trechos nos incentivam a não buscarmos a vingança ou a desforra. É necessário não retribuirmos o mal com o mal, mas buscarmos ter paz com todas as pessoas. O ponto 4 nos diz o seguinte: a sua ira é pecaminosa quando você ignora o amor bíblico em sua ira. E diz assim 1 Coríntios 13, do 4 ao 8: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece,
não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Também 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Esse ponto 4 já nos mostra que a ira, quando ela não é trabalhada dentro da santidade, é uma ira na qual, junto com ela, não é percebido o amor. Então, quando a pessoa está irada, mas ela consegue dar lugar ao amor, aquela ira não é pecaminosa. Por isso é possível seguirmos a ordem do Senhor quando Ele diz em sua palavra: irai-vos e não pequeis. Ponto 5. A sua ira é pecaminosa quando você falha em demonstrar o fruto do Espírito em seus pensamentos, palavras ou ações. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E em Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O ponto 6 nos diz: a sua ira é pecaminosa quando você usa palavras que não edificam. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37 dizem assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Em Efésios 4:29 nós lemos o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. E 1 Pedro 3:10 diz o seguinte: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Então, queridos, esses tanto o ponto 5 quanto o ponto 6 nos dizem, primeiro, que quando a ira é pecaminosa, nós ignoramos o amor, e também a ira, ela faz com que, quando ela é pecaminosa, ela faz com que a pessoa, ela fale palavras que não edificam, fale palavras que ofendem ao Senhor, tanto no seu tom quanto no seu objetivo. O ponto 7 nos diz: a sua ira é pecaminosa quando você reage com ira para proteger os seus direitos ou impor a sua vontade. Lucas 9:23 diz o seguinte: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que nos diz o seguinte: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E também 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 a 23, que dizem assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava, com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Uma das principais maneiras de ficarmos irados é quando nossos direitos ou nosso ponto de vista são negados, cerceados ou coisas parecidas. E muitas vezes algumas pessoas reagem com bastante ira nesse sentido. O que nós vemos não é que devemos simplesmente ficar parados, mas a reação à perda de direitos e, dentre outras coisas parecidas, não deve ser uma reação irada, porque este tipo de reação com ira é uma reação pecaminosa. Ponto 8 diz assim: a sua ira é pecaminosa quando você cultiva uma ira contínua contra outra pessoa ou permite que o sol se ponha sobre a sua ira, ou seja, você falha em lidar biblicamente com a ira, nutrindo-a. Mateus 5, 21 e 22 diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento.
Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E Efésios 4:26, que diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Neste ponto 8º, nós aprendemos que nós não devemos guardar a ira, nutri-la. É necessário que a ira ela seja um sentimento que é deixado de lado o mais brevemente possível, para que ela não se torne um pecado, ou para que ela não atraia pecados. O ponto 9 diz assim: a sua ira é pecaminosa quando você responde de modo que não agrada ao Senhor. Em 2 Coríntios 5:9 nós vemos assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Colossenses 1:10: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então a afirmação do ponto 9 diz: responde de modo que não agrada ao Senhor e não honra o seu nome. Também 1 Coríntios 10:31, que nos diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Agora Colossenses 3:17, que diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E também 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que dizem dessa maneira: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O ponto 10 diz assim: a sua ira é pecaminosa quando você fica irado e deixa de se alegrar, orar e dar graças na situação atual em que você se encontra. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 17, que dizem assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Então, vale ressaltar que quando nós internalizamos essas informações, nós temos uma capacidade maior de confrontar o próprio coração em momentos de ira, para saber se a ira que nós estamos sentindo é pecaminosa ou se ela está acompanhada de outros sentimentos que são pecaminosos, palavras que são pecaminosas ou ações que são pecaminosas. Então, que Deus nos ajude nesse sentido. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse estudo de hoje. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Abençoa, Senhor Deus, os nossos corações, cada um, ó Pai, que vai ouvir, assistir esse estudo, ó Pai, que cada um de nós possa guardar a Tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra Ti. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.